saudade eu tava de vocês, saudade dessa igreja, dessa família. Eu posso dizer com toda certeza que é um reino de amigos. Eu posso dizer que aqui é uma grande família, uma família da fé. É, certeza disso. Pelo amor, pelo carinho, pelo acolhimento, até por me aguentar nas minhas chatices, né? Essa é a prova de que nós somos uma grande família. Por isso eu estava com saudade. Nas últimas semanas, alguns compromissos aconteceram, né? Passei 2 dias na cidade de Sorocaba, 2 dias em imersão, orando, pensando, elaborando todos os esboços das séries, todos os esboços das séries da IPPAC 2025. 2 dias bem intensos, mas graças a Deus as séries estão prontas e digo para vocês, muita coisa legal a gente vai pensar e vai refletir no ano de 2025. Depois tive 2 dias em São Paulo, lá no Mackenzie, trabalhando pela igreja, a igreja a nível de nacional, no Tribunal do Supremo Concílio. Outras 2 reuniões urgentes em Campinas, dando apoio para uma igreja que está passando por dificuldades lá. Então eu tive que conversar com o conselho, depois tive que conversar com a igreja numa assembleia. Um domingo pela manhã, na cidade de Leme, onde eu tive a oportunidade maravilhosa de batizar a Lulu. Então foi algumas semanas atrás. Mais um sinal visível da graça invisível. Fiquei por lá de manhã, preguei de noite também. Essa semana eu fui de moto para Curitiba, um congresso lá de imersão e espiritualidade. O pastor precisa também recarregar as energias espirituais. Então lá não fui para pregar, não fui para falar, fui para ouvir, fui para ficar em silêncio. Quem aqui já teve alguma experiência de retiro de espiritualidade? É silêncio, silêncio mesmo. Você imagina a dificuldade, eu que gosto de falar, né? Então, chega a tomar café com as pessoas, e você quer... Nem um bom dia pode, né? Você dormiu, você acorda querendo falar. Um tempo de descanso, de ouvir a palavra de Deus. Retornei ontem, de tarde. Então lá eu tive um momento de ser pastoreado. Lá também nós somos pastoreados. Não é só um retiro espiritual. Nós somos mentoreados por pastores que têm uma caminhada de ministério, talvez o que eu tenha de vida. Né? Então são 4 pastores, de 4 denominações diferentes. Né? Alguns são conhecidos, Zé Machado, metodista, diretor dos Servos de Cristo em São Paulo, Ziel, Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano lá de Brasília, também está lá com a gente, Valdir Starnagel, pastor de linha luterana, e também o Osmar Ludovico. Então, 4 pastores com mais de 70 anos de idade, de muita caminhada, muita experiência, a gente senta lá para ouvir, para ser abençoado por eles. E foi muito bom. Eu estou aqui em casa, estou em família, estou aqui com a Igreja Presbiteriana do Parque, almoço rapidinho, prego São João da Boa Vista ainda hoje. Né? Então faz parte disso, né? Deus vai guiando e vamos pregar e vamos anunciar a palavra de Deus. Mas é muito bom estar de volta, é muito bom estar com vocês. E hoje, em especial, nós encerramos a série Conhecer de Deus e de nós mesmos. Essa é a última mensagem dessa série. Foi uma série, você percebeu, foi uma série doutrinária, porque nós trabalhamos alguns atributos divinos de Deus, e como esses atributos divinos nos mostram e nos ensinam quem nós somos. A soma total da sabedoria e do conhecimento humano é o conhecer de Deus, porque ao conhecermos de Deus, nós conhecemos quem nós somos. E tem a turma dos pré-adolescentes, que o pastor estava esquecendo aqui. Então, pré-adolescentes, por favor, que estão lá no 6º ao 8º ano, o professor Tom está ali à porta aguardando vocês. É que o Tom é tão pequenininho que eu não percebi ele lá. Né? Era um pontinho vermelho ali, que Deus abençoe a vida dos nossos pré-adolescentes. Então, voltando aqui, o tema geral da nossa série é o conhecer de Deus, porque nós conhecemos de Deus e aí nós conseguimos interpretar quem nós realmente somos. E nós não poderíamos terminar essa série sem falar sobre o amor de Deus. Nós falamos sobre a eternidade, nós falamos sobre a imutabilidade de Deus, nós falamos sobre a glória de Deus, nós falamos sobre a santidade de Deus, mas como assim? Temos que falar do amor de Deus. Então, para isso eu te convido a você abrir a sua Bíblia no texto bíblico de João, 1 João, mais fácil você encontrar as cartas de João se você abrir a Bíblia de trás para frente.
abre no último livro, lá Apocalipse, volta, você tem uma folha de Judas, e depois já vem as 3 cartinhas de João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, o texto também vai ser projetado aqui. 1 João capítulo 4, do verso 7 ao verso 21. 1 João capítulo 4, do verso 7 até o final do capítulo. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Até aí, vamos orar mais uma vez. Ó Deus Pai de amor, obrigado pela palavra lida. Obrigado por essa brisa suave que nos lembra que o Teu Santo Espírito é pneuma e traz discernimento e sabedoria em nossos corações. É isso que nós pedimos, que a Tua palavra nos ensine o que é o amor e o que é amar, para que a gente não perca tempo, mas para que a gente viva a vida amorosa que o Senhor tem para cada um de nós. Em Cristo Jesus, amém, amém. A Bíblia diz Deus é amor. Nesse texto, foi repetido 2 vezes essa expressão, Deus é amor. Então, muito provavelmente, você já tenha ouvido essa definição, ou lido aqui na palavra, mas até ouvido em algum lugar, alguém dizendo, não necessariamente alguém cristão dizendo, falando, olha, Deus, Ele é amor. É uma definição existencial de Deus, é uma definição bíblica sobre Deus. Ela é simples porque é apenas uma frase, Deus é amor, mas não é simplista, ela é profunda, ela é verdadeira. Deus é amor. Ok, nós estamos juntos nisso, mas eu quero provocar você, porque Deus é amor, porém, o amor não é Deus. De novo, Deus é amor, porém, o amor não é Deus. Essa frase é tão legal que eu queria que fosse minha, mas não é, do C.S. Lewis. Então, C.S. Lewis escreveu isso no livro 4 Amores, na sua obra 4 Amores. E lá ele desenvolve essa questão e do porquê que ele disse que Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor não é Deus, porque se o for, o próprio sentimento de amar seria um ídolo e partiria de nós, e consequentemente diminuiria todos os outros atributos de Deus que nós conversamos e refletimos ao longo dessa série: justiça, eternidade, bondade e santidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você já tenha ouvido alguma pessoa justificar uma ação, justificar uma direção com base no amor. Mas o amor apenas como sentimento, o amor como ídolo. E aí ela fala assim, por causa do amor eu faço isso. E ela justifica algumas coisas que são contrárias aos princípios e valores de Deus. Deixa eu te dar algumas coisas mais objetivas, né? Existe uma música que diz, e ela é cantada, e ela vira até uma frase ideológica,
consideramos justa toda forma de amor. Ou seja, a gente justifica qualquer tipo de amor desorientado da palavra de Deus, qualquer tipo de relacionamento, a gente considera justo por causa do amor. Aqui a gente tem um erro. A pessoa diz, eu considero justa toda forma de amor, aí de repente ela larga a sua família, ela larga a sua esposa e começa a viver abre aspas, verdadeiro amor. Isso justificaria? Não. Talvez você já tenha ouvido isso. Porque eu amo o meu país, eu morro pelo meu país, eu amo a minha nação, eu amo os meus princípios, em nome do amor, eu vou jogar bomba nos outros países. Faz sentido isso? Isso é amor? Então, porque eu amo a minha nação, eu jogo bomba em outras nações? A gente está vendo sérias situações de guerras acontecendo, principalmente em outros continentes, né? A gente tem guerra na África, civil, a gente tem guerra no Oriente, a gente tem guerra na Ucrânia, e a gente está vendo como as pessoas não sabem lidar com isso, e que a resposta é sair bombardeando. E a pergunta que nós fazemos, e durante a semana, inclusive, nós choramos por alguns irmãos cristãos que estão em locais bombardeados, né? E talvez nós não saibamos, né? Mas havia duas igrejas, duas igrejas cristãs, falando de cristão, nossos irmãos cristãos, ali na faixa de Gaza, totalizando cerca de 1.000 cristãos, mil de nossos irmãos nossos, até que foi bombardeado por Israel. Uma bomba caiu numa igreja, nós não sabemos quantos irmãos nós temos lá, e a pergunta é, quem está bombardeando os nossos irmãos? Seja de um lado, seja do outro. Nós temos irmãos no Líbano. Nós temos irmãos na Coreia do Norte. Nós temos sim irmãos na Coreia do Sul. Nós temos sim uma grande igreja na Coreia do Sul. E é maravilhosa a igreja da Coreia do Sul. Mas nós temos irmãos na Coreia do Norte. Então, em nome do amor, não significa que a gente vai jogar uma bomba na Coreia do Norte. Em nome do amor, a gente precisa resgatar os nossos irmãos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem Deus. Então, em nome do amor, algumas pessoas dizem, né? Vamos sair agora do coletivo para o individual. Porque eu me amo, eu vivo do jeito que eu quero. Em nome do amor. Né? Quem não conhece alguém que já falou isso? Não, eu tenho que me amar. Então, porque eu tenho que me amar, eu tenho que viver do meu jeito, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos meus gostos. Aí, acaba caindo num ensimesmamento, num egoísmo. Isso não é o amor verdadeiro. Por isso que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Na verdade, esse tipo de amor que é vingança, esse tipo de amor que é egocêntrico, esse tipo de amor que fala que, só porque eu encontrei o verdadeiro amor, eu vou abandonar minha família, eu vou abandonar pessoas que eu amo, em nome de uma aventura, abre aspas, amorosa. Esse tipo de amor não é amor. Esse amor já se tornou um demônio. Esse é o ponto, inclusive, da obra de C.S. Lewis. Porque esse amor não é Deus, esse amor já é uma idolatria. Agora, Deus é amor. Então, de onde parte o amor? De Deus. A fonte é Deus. E a ideia é essa. Por quê? Porque o amor de Deus é justo. O amor de Deus é santo. O amor de Deus é perfeito. Eu não tenho amor perfeito, mas Deus é o amor perfeito. O amor de Deus é incalculável. O amor de Deus é inconceituável. O amor de Deus é grande. E é nele que nós devemos amar, pois o amor é quem Deus é. Quando nós vivemos, então, eu vou considerar a minha vida amorosa através do amor que vem de Deus, aí muda a chave. Eu vou considerar os meus inimigos a partir do amor que vem de Deus, muda a chave também, porque Jesus vai falar que nós não devemos matar os nossos inimigos, nós devemos amar os nossos inimigos. Quando eu começo a considerar o amor de Deus para a minha vida, eu começo a fazer não o que eu quero, mas sim o que Deus quer para a minha vida. E aí o amor vai me transbordando e vai te transbordando, pois o amor é quem Deus é. Claro que não é simples definir o conceito de amor, o amor ágape, o amor que vem de Deus. João Calvino disse certa vez essa seguinte frase aqui: nenhuma figura de linguagem pode descrever a extraordinária afeição de Deus por nós, porque é infinita e variada, de modo que se tudo que pode ser dito ou imaginado sobre o amor fosse somado, você pega as ideias de amor e somasse tudo isso, ainda assim seria ultrapassado pela grandeza do amor de Deus.
A soberania do amor de Deus é marcada, é revelada pelo que João Calvino começa a dizer, pela afeição de Deus por nós. Olha que preciosidade nisso. Você já pensou nisso? O amor, a característica do amor de Deus é que o amor dele não é exclusivo da Trindade. É o amor da Trindade que ama eu e você. É a afeição dele por mim e por você. Toda a história de amor, a Bíblia é uma história de amor, a Bíblia é uma grande história. Por isso que sucessos de Hollywood dão certo naquela narrativa simples e básica de tudo começou bem, aconteceu algo errado, surge um herói que salva o mundo e todos vivem felizes para sempre. Né? Toda a história de super-herói é isso, não é? Esse é o segredo de bilheteria. Por quê? Porque essa é a grande história. Tudo era perfeito, o pecado destruiu tudo, precisamos de um herói, Cristo Jesus, Ele salvou o mundo e no final tudo vai ficar bem. E toda essa história, de capa a capa, é a história bíblica do amor de Deus por nós. Olha que maravilha isso, é a maior, única história de amor de um Deus que nos ama. E aqui eu quero trazer breves pontos para a nossa reflexão. O primeiro deles é esse: Ele nos amou primeiro. O versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí a gente pergunta, mas pastor, quando que Ele nos amou primeiro? Não sei se você já fez essa pergunta, quando que Ele nos amou primeiro? Eu entendi que Ele nos amou primeiro, mas quando foi isso? A Bíblia vai revelar para mim e para você que desde a eternidade. Para e pensa. É difícil a gente conceituar a eternidade. Óbvio, a gente vive no tempo do relógio, a gente nasceu no Cronos, né, o cronômetro. O Juninho falou aqui, a Lulu nasceu 25 de maio do ano passado. Tem um tempo, ela nasceu em 2023. E assim a gente conta a vida, né? Eu nasci em 85, a gente vai contando a vida. A gente ganhou a Copa em 94, a gente vai contando a vida. É tudo Cronos. Então falar em eternidade, algo que não tem fim para trás e algo que não tem fim para frente, explode a nossa cabeça. Quando que Deus nos amou? Na eternidade passada. Lá no infinito da eternidade passada. Antes do primeiro Natal. Antes dele escolher Abraão e falar, você é meu povo. Antes da criação. Antes de Adão e Eva. Antes dele criar céus e terra. Ele nos amou. Perceba comigo que esse é o fundamento. Inclusive, eu estou dizendo isso a partir de onde, pastor? De onde você está tirando isso? Efésios capítulo 1. Ele nos diz que nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versos 3 a 6, você encontra esse trecho. Perceba que o amor de Deus é eterno. Com amor eterno, Ele te ama. Foi o trecho bíblico que a gente começou nesse momento de silêncio aqui. Eu citei Jeremias 31:3, com amor eterno, Ele nos ama, Ele nos atrai, Ele planejou nos amar na eternidade. Ele em amor, aí Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, diz que Ele em amor nos predestinou em Cristo Jesus. Ele predestinou nos amar. Isso significa que antes da história humana, antes da grande história bíblica, Ele nos predestinou em amor. O que é um mistério. O que é um mistério. Se você gosta de teologia, se você gosta de doutrina reformada, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja que tem uma herança reformada, e nós entendemos que Deus, Ele predestinou todas as coisas, que nada foge dos planos dEle. Não tem plano B, não tem plano C, Deus não é pego de surpresa. Ele governa todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele é o grande eu sou. Mas há dificuldade nisso de compreender às vezes, né? Algumas pessoas falam assim, mas como assim, pastor, esse negócio de predestinação? Como assim Deus predestinou? E interpretam a predestinação como se fosse algo sombrio, que é o que eu mais ouço, né? Nossa, mas que Deus mau é esse, né? Que predestinou, e aí coloca o ser humano, é a nossa tendência pecaminosa, né? Coloca o ser humano como se fosse bonzinho, né? Porque nós éramos bonzinhos, neutro, não faço nada de errado, e Deus como vilão, porque Deus predestinou. Mas não é essa a leitura. A Bíblia diz para mim e para você que Deus nos predestinou em amor. A Bíblia diz em amor. A predestinação é um ato de amor para o pecador. Porque vamos ser sinceros, se Ele não nos escolhesse em amor, Ele jamais nos amaria. Parece redundante isso, mas não é. Se Ele não nos escolhesse em amor, Ele jamais nos amaria. O que eu estou querendo dizer?
com isso? Que eu não sou, Laci Campos, não sou adorável para que Deus me ame. Nossa, olha, Senhor, como eu sou uma pessoa perfeita. Venha e me ame, porque eu sou bom. Não, eu não sou perfeito e santo para receber ou exigir de Deus o amor dele, porque eu cumpro todas as coisas, porque eu sou bonzão, porque eu não erro. Não, e me desculpa te dizer nessa manhã, mas você não é o alecrim dourado de Jesus. Sabe, o perfeito, a perfeitinha, digna de receber o amor do Senhor, porque você tem algo bom, porque você não é como os pecadores lá fora, porque você se veste assim, porque você diz aquilo, porque você não é o alecrim dourado. Não, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, mas porque Deus decidiu, porque Deus propôs lá na eternidade nos amar, essa é a prova bíblica de que Deus nos salva. Ou seja, a salvação é inteiramente obra de Deus, não é obra humana, é Deus quem nos resgata, é Deus quem nos salva. Eu não queria amar a Deus. Eu, Laci, sem Jesus, não queria amar Jesus. Foi Deus que me resgatou e a partir disso, hoje eu quero amar Jesus. Porque Ele abriu os meus olhos para ver a graça e o amor dEle. Porque Ele nos amou primeiro, diz o verso bíblico, nós podemos amar. Então nós respondemos, porque Ele te amou primeiro, você vive. Porque Ele te amou primeiro, você ama. Porque Ele te amou primeiro, você se vive em graça. Mas pastor, por que que Deus me ama? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Por que que Deus me ama? Moisés, inclusive, vai trabalhar isso lá no livro de Êxodo. E Moisés, com toda aquela fala bem elaborizada, porque a palavra veio de Deus sobre ele, ele fala que nós fomos escolhidos como tesouro pessoal, porque cumpriu-se a vontade de Deus nos amar. Mas sabe qual é o resumo disso? Por que que Deus te ama? Porque sim. Sabe por que Ele te ama? Resposta, porque Ele te ama. Por que que Ele te ama? Porque é a vontade dEle amar. Não tem nada de bom em nós, mas Ele te ama assim. Então por que que Deus nos ama? Nós éramos rebeldes, nós éramos inimigos, mas Ele nos ama porque Ele quer nos amar, porque a essência existencial dEle é amor, e Ele nos escolheu como povo para amar, e tendo escolhido, Ele sempre amou. Não tem um momento em que Ele não te amou. Ele sempre te amou desde a eternidade. Isso significa que se a gente está falando em eternidade, Ele sempre vai te amar. Esse é o primeiro ponto, Ele nos amou primeiro. O segundo, Ele enviou o amor. Versículo 9 vai dizer, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus nos enviou o seu amor através da encarnação de Cristo Jesus. É isso que está dizendo o texto bíblico. Aqui, a palavra nos revela três coisas importantes, né? Explica para nós três coisas importantes. Quem ama? Quem nos ama? Deus. Em sua infinita majestade e poder, santidade e justiça, envia seu Filho Jesus para nós. Deus, perfeito, majestoso, nos ama. Quem nós somos? Pobres e indignos, que não temos absolutamente nada a oferecer antes de Jesus nos transformar, mas que recebemos todo o amor perfeito de Deus. E como? Como que Ele faz isso? Através da encarnação de Cristo Jesus. Nós somos amados. Nós somos salvos, nós somos filhos em Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus? A gente precisa pensar. Eu sei que talvez você tenha tradição cristã e para você seja uma velha história de quem é Jesus. Mas eu quero que você se aprofunde na camada de quem é Jesus. Ele é o único Filho de Deus. Ele é o deleite do Pai. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é o maior presente celestial. Quem é Jesus? É o único e mais caro presente dado de Deus para nós. Esse é Jesus. O que isso demonstra? O tamanho do amor de Deus por mim, por você. Você que decorou João 3,16, lembra agora desse versículo à luz do que a gente está conversando aqui. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo, amou como? De tal maneira, essa maneira, incalculável, profunda, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O teólogo J. Packer, ele escreveu o seguinte, que a medida do amor é quanto ele dá,
Isso serve para tudo na vida. Você quer medir o teu amor? Pelas pessoas à sua volta, pela sua família, é o quanto você pode dar e o que você pode dar. E a medida do amor de Deus é a doação do seu único filho. A medida do amor de Deus é a doação do seu único filho para se fazer homem e morrer por pecadores e assim tornar-se o único mediador que pode nos levar a Deus. Ao enviar o seu próprio filho, Deus nos enviou quem ele é, o amor. Pois se Deus é amor, Jesus é Deus, então Jesus é o amor encarnado. Jesus é o amor encarnado. Quando a Bíblia diz que Cristo Jesus é a exata expressão do ser de Deus, significa que Ele é a exata expressão do amor divino. No ensino de Jesus, há o amor encarnado. Nas palavras de Cristo Jesus no Sermão do Monte, que a gente deve reverberar aqui, como a gente vive a educação dos nossos filhos, como a gente vive o nosso relacionamento entre casamento, como que a gente vive a nossa vocação no trabalho, em cada ensino de Jesus há o amor divino. Amem a Deus de todo o seu coração, ame o próximo como Jesus nos amou. Há amor encarnado no perdão de Jesus. Quando Ele perdoa pecadores, Jesus vai lá e perdoa coletores de impostos, Jesus vai lá e perdoa inimigos de Israel, Jesus vai lá e perdoa prostitutas, Jesus vai lá e perdoa até mesmo os seus inimigos. Por quê? Porque há amor encarnado no perdão de Jesus. Nos milagres de Jesus há o amor encarnado. Ele é o alimento para os famintos, Ele é a cura para os doentes, Ele é a ressurreição dos mortos. Os milagres que nós vivenciamos aqui hoje é o amor de Deus encarnado sobre as nossas vidas. Nas lágrimas de Jesus há o amor encarnado. Diante da morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou, foi dor, foi tristeza, e esse choro há amor encarnado. Jesus é o próprio amor de Deus. E a maior expressão do amor encarnado de Jesus é o nosso terceiro ponto, que é esse: Ele derramou o seu amor. Todo esse amor predestinado, desde antes da fundação do mundo, foi derramado através do sangue de Cristo Jesus numa cruz. A cruz de Cristo é a atitude, é o sentimento, é a ação mais amorosa que o mundo já viu. Versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos enviou, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é uma palavra teológica para que através do sacrifício encontre o favor de Deus, encontre a alegria de Deus, encontre a reconciliação. Não somos mais inimigos, agora nós somos amados. Isso que foi que Jesus fez por nós. No centro da história da salvação há a cruz de Jesus, que revela que Ele nos ama até o fim. Aí alguém levanta uma pergunta muito boa: mas Deus precisava nos salvar matando o seu próprio Filho? Se Deus é o Todo-Poderoso, se Deus é o Todo-Onisciente, se Deus é eterno, se Deus conhece todas as coisas, Ele não podia dar um outro jeito de nos salvar sem ter que entregar o seu único Filho? Boa pergunta. Seria necessário Jesus morrer? Resposta: sim. Foi necessário Jesus morrer. Era necessário Jesus morrer e sofrer pelos nossos pecados, porque no sofrimento de Cristo a gente tem a noção do tamanho do amor de Deus. Nas lágrimas de Cristo, no sangue de Jesus, na vida, na sua morte e ressurreição, a gente entende que amor é esse. Na verdade, a gente nem compreende, a gente fica reverberando: que amor é esse? Sozinho, Jesus, no jardim do Getsemane, o amor do Pai estava lá. No momento em que Ele recebeu o beijo da traição, havia o amor de Deus ali, naquele sentimento de deslealdade que Cristo Jesus recebeu, na dor da coroa de espinho, e em cada prego em suas mãos, havia o amor de Deus. Que outro motivo, senão o amor, faria Jesus sofrer tudo o que sofreu? A cruz é a prova de que foi por amor. Ninguém vai para a cruz senão por amor. Ao mesmo tempo que a cruz revela o amor de Deus, ela revela o amor de Jesus, dando a sua própria vida em favor do outro. Isso é sacrifício. Meus amigos, minhas amigas, não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Se você é uma pessoa que ama, se você é uma pessoa que recebe amor,
se você vive nos seus relacionamentos amor de verdade, você sabe que implica sacrifícios. Quem ama verdadeiramente está pronto para dar a sua vida. Pesquisa rápida aqui. Quantos aqui são pais ou mães? Não importa o tamanho do seu bebê. Pode ser um bebê de 1 ano, pode ser um bebê de 57. Você é mãe, você é pai. Né? Pergunto para vocês. Responde rápido. Sim ou não? E aí você pode responder em voz alta. Você está disposta a dar sua vida pelos seus filhos? Fácil, né? Fácil responder. Sacrifício, amor. Claro que eu estou pronto. Porque você ama. Você morre pelos seus filhos. Você morre, você se coloca no seu lugar. Nossa, quem é pai e mãe, quantas orações a gente já fez? Deus, tira essa febrinha dele, põe em mim. Todo pai e toda mãe fez essa oração. A gente faz mesmo. Né? Por quê? Porque a gente não gosta de ver os nossos filhos sofrendo. Relacionamento de casamento diante de Deus também é assim. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo Jesus amou a igreja. Então o marido tem que estar pronto para morrer pela sua esposa. Pronto, em condições para, no momento, morrer pela sua esposa, morrer pelos seus filhos, porque não há amor sem sacrifícios. Isso é amor. Agora, todo mundo que respondeu rapidinho, sim, eu daria a minha vida para salvar a vida do meu filho. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você está disposto a pegar a vida do seu filho, a vida da sua filha, seja bebezinho, seja grande, assim, e dar a vida do seu filho e da sua filha para morrer por um criminoso lá fora? Opa, mudou, né? Bom, foi o que Deus fez por mim e por você. Foi o que Deus fez por mim e por você. Foi exatamente isso. Deus só tem um filho. Teologicamente, biblicamente e espiritualmente, Deus só tem um filho, que é Jesus. Nós somos filhos porque nós estamos em Cristo. Mas um filho. Ele pegou esse único filho e deu a vida do seu filho. Por pessoas como eu, que nem amava a Deus, que era inimigo de Deus, que não queria saber de Deus, que zombava de Deus, que vivia a vida longe de Deus. Ele pegou o seu único filho e falou, é para você, Laci, é para você ter vida, é porque eu te amo. A gente não tem capacidade, eu não tenho capacidade de pegar a vida da minha filha e dar no lugar de alguém, de um criminoso, fazer ela pagar o preço, né? A minha filha vai na cadeia por causa de um outro criminoso. Jamais, eu não consigo. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu não vou fazer isso. Mas Deus faz isso por nós. Isso é o Evangelho, para que a gente possa viver. Essa é a boa notícia para mim, para você. Isso é salvação. Por isso que a Bíblia é a maior história de amor. Houve um Salvador, e esse Salvador deu a própria vida para que a gente pudesse viver. Esse é o tamanho do amor de Deus. Esse é o único caminho possível para você obter o relacionamento com Deus. É através da vida do Filho dele, Cristo Jesus. E é na cruz, ele derrama a própria vida, o próprio sangue que pagou os nossos pecados. Pastor, por que ele morreu? É porque o sangue dele nos limpa, nos perdoa, nos purifica. Eu tinha um débito com Deus, você tinha um débito com Deus, mas em Cristo Jesus, Jesus paga esse débito com a própria vida. Por isso que aqueles que estão em Cristo Jesus já não têm mais condenação, e sim vida, porque nós fomos lavados e regenerados para viver uma vida fundamentada no amor de Deus. Isso é o Evangelho. Olha que maravilha isso. Essa é a vida que Deus tem para você, através do sangue do próprio Filho. Versículo 15, pode passar um slide para mim? Isso. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, que é o momento, às vezes, do batismo, da profissão de fé, você diz para todas as pessoas, Jesus é Filho de Deus, Jesus é o meu Salvador, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Agora a gente entende que Deus é amor. Agora a gente entende o que é o amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A história da soberania do amor de Deus foi realizada para ser a sua história, para ser a sua vida. Deus te ama tanto,
tanto, que hoje Ele te chama a você crer, a crer nesse amor encarnado, Cristo Jesus que morreu por você. Deus te ama tanto, que Ele deseja que você o conheça, conheça o amor dEle mais e mais, que Ele te amou primeiro, que Ele enviou o amor, que Ele derramou o seu amor, tudo isso para que Deus permaneça em você. Ou seja, quando você confia, quando você crê, você ganha mais e mais e mais do amor de Deus. O amor de Deus é a via do pertencimento. Olha só que interessante isso, para que Deus permaneça nele. O amor é a via do pertencimento. Pertencimento é uma palavra, é uma tag que está nas discussões da nossa sociedade. Quando eu falei que eu elaborei os sermões para 2025, um dos nossos trabalhos iniciais é puxar tags do que a sociedade está conversando, o que a sociedade está questionando, sobre quais são os problemas da humanidade. Uma das tags é pertencimento. Essa palavra, ela está em alta. Por quê? As pessoas buscam uma satisfação no pertencer, uma satisfação nesse sentimento. Fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade, pertencer a algo, a uma causa, a uma razão, a uma família, o sentimento que traz valorização, porque se você pertence a algo, você é digno, traz dignidade, traz segurança, traz conforto, e a vida fica mais leve, porque você encontrou o pertencimento. O amor de Deus é a via do pertencimento. Tudo que a sociedade está buscando, nessa palavrinha do pertencer, pertencimento, está no amor de Deus, que traz segurança, traz valor, traz dignidade, traz esse sentimento de que você pertence, não é um grupinho, não é a expressão de família, né? O pessoal chama clube de bike de família, chama clube de esporte de família, né? Família tal, por quê? Porque por trás dessa expressão tá, eu quero pertencer a algo, mas não é só isso, é a grande família da fé. O amor de Deus traz o pertencimento verdadeiro, de que nós somos filhos em Cristo Jesus, irmãos aqui, de um reino de amigos. O amor de Deus é a via do pertencimento. E Ele em Cristo Jesus permanece em mim. Por isso que isso é real. Permanece em você, permanece em nós. Para que então você entenda quem é você diante do amor de Deus. Amado. Amada. À luz de tudo isso, de toda a obra de Cristo Jesus, o sentimento de pertencer, da permanência de Deus na minha vida, na sua vida, mostra quem nós somos, amados e amadas por Deus. Amada de um amor que jamais tem fim, amado de um amor incalculável, de um amor que quando você começa a entender, você passa a jorrar do seu interior, aí é de você mesmo, porque o amor de Deus permanece em você, o texto bíblico diz, e você permanece em Deus, então do teu interior, do teu coração, começa a fluir rios de amor, o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que recebem, aqueles que conhecem mais e mais o amor de Deus, pode ter certeza, são simplesmente aqueles que amam mais e que amam melhor, porque o verdadeiro amor é o amor de Deus. Pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus, e aquele que ama conhece a Deus. Viva essa soberania do amor. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão. À luz de tudo isso que a gente refletiu, você vai durante a semana, pode anotar, pode tirar uma foto desse slide, fique à vontade. Você vai anotar e você vai responder para você mesmo, diante do espelho. Quem é você diante do amor de Deus? Porque o texto diz que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A nossa indignidade diante do amor de Deus não pode resultar em medo. Quando você olhar para Deus, e você olhar para o seu coração, você vai descobrir que você é um ninguém. E é natural isso, por causa do nosso pecado. Mas isso não pode resultar em medo, mas sim em amor, porque Deus nos abraça com o amor. Deus não é um Deus de medo, com um raio na mão. Ah, pisou fora da curva, raio nele. Não, isso é coisa de desenho animado. Não, Deus não é isso. Deus é um Deus que chora quando a gente está distante dEle.
Claro que ele disciplina os seus filhos, faz parte da disciplina. Mas assim como nós temos crianças pequenas, nós choramos quando nós disciplinamos os nossos filhos. Né? Vai dar aquele castigo que dura 3 horas, ele está chorando, quer sair, você fica com o coração apertado. Né? Eu falei que são 3 horas. Né? E não é nem a criança que olha no relógio, é o pai e a mãe. Né? Que horas que acaba isso daqui? Mas você tem que ir até o fim. Então Deus é um Deus que nos ama. Não é medo. Medo supõe castigo. É amor, é graça. Então, se você olha para Deus e resulta em medo ainda, é porque você não se rendeu ao amor de Deus. Então, renda-se. Confesse a sua pecaminosidade. Diga, Deus, eu falhei. Deus, eu não quero esconder. Eu não quero esconder os meus erros. Eu não quero esconder do Senhor a bagunça que está no meu trabalho, os erros que estão no meu casamento. Eu quero agora confessar diante do Senhor, para que o Senhor me perdoe, para que o Senhor me purifique, para que o Senhor me dê um novo direcionamento de amor e graça. Coloque a sua fé em Deus, no Deus que salva. Aí sim você vai ser aperfeiçoado no amor, porque só quem confessa publicamente que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, vive o amor, e Deus permanece naqueles que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a primeira lição de casa. Segunda e última lição, axioma, amemo-nos uns aos outros. Essa expressão, amemo-nos uns aos outros, é a expressão exata do texto bíblico. 1 João 4:21, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vou ler de novo a palavra de Deus. Não é assim, Deus deu uma sugestão para você, Deus deu uma opção para você. Não, Deus deu um mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E por quê esse mandamento? Porque quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não permanece em Deus. Quem não ama, já disse, vive com medo. Deus nos amou para que nós amemos os outros profundamente. Portanto, vá, carregue consigo, compartilhe e espalhe o amor de Deus na sua vida. Como, pastor? Vou ser mais prático do que a lição prática de vida, porque eu vou dar alguns exemplos para você. Se o seu coração estava buscando vingança com alguém específico, e se você está nessa linha de vingança, se alguém aqui está numa linha de vingança, o Espírito Santo já está falando para você, qual é o nome da pessoa que você está querendo se vingar, seja no trabalho, seja na família. Você não vai levar vingança, você vai levar perdão. Para essa pessoa que está no teu coração, perdão. Se você sempre foi a estouradinha da empresa, né? Eu sou a estouradinha da empresa, né? Eu sou uma daquelas menininhas super poderosas que fica brava, meu pavio é curto, sei lá, enfim, você até gosta de ter essa característica. Seja a pacificadora em ambientes relacionais. Isso é viver o amor, não é mais a estouradinha. É a pacificadora, é a que fala com a verdade em amor. Se o teu relacionamento com seus pais esfriou, se o teu relacionamento com seus filhos adultos tem algum problema, algum ruído, está frio, vá ao encontro deles. Se o seu pai tem uma idade avançada, sua mãe tem uma idade avançada, e vocês brigaram lá no Natal passado, não interessa o motivo, vá ao encontro deles. Tá longe? Liga. Não manda mensaginha do WhatsApp, não manda áudio, liga hoje. Se conseguir chegar pessoalmente, abrace hoje. Viva o amor, porque talvez não dê tempo. Se existe um relacionamento quebrado, que você precise consertar, sabe aquele relacionamento quebrou? Uma amizade, até mesmo dentro do seu casamento, vocês estão brigados, uma pessoa muito querida, um amigo, uma amiga, você não quer resolver, no fundo você quer deixar do jeito que está, o coração está endurecendo, vá e resolva no amor de Cristo Jesus, mas vá hoje, vá agora e peça perdão, e deixe o espírito da reconciliação que vem de Deus, que primeiro nos reconciliou, ministrar na sua história, porque você só pode fazer isso porque Deus nos reconciliou primeiro em Cristo Jesus. Então como que você vai segurar a reconciliação? Você tem que liberar a reconciliação, porque Ele te amou primeiro. E quando você resolver essas coisas, a partir de agora, no amor inseparável de Deus, Ele vai continuar te amando, 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 até você ser repleto do amor de Deus. Amém? Nós vamos